Tivemos aí a confirmação que a nova série da Amazon, a série do Senhor dos Anéis, que vai contar algumas histórias aí que a gente já viu nos livros, essa série vai apresentar a trama da Segunda Era da Terra-média. E muita gente ficou perdida aí. O que temos nessa Segunda Era, né? É exatamente sobre essa era que eu e o Piero vamos conversar aí depois da vinheta. Junto aí à confirmação que a gente teve dessa Segunda Era, saiu uma suposta sinopse contando, né, o que poderíamos ter nessa série do Senhor dos Anéis, né? Então, lá essa sinopse diz que a gente vai rever alguns personagens que já vimos no Senhor dos Anéis. A gente sabe que se passa né, muito tempo antes do começo da Segunda Era, e ela conclui com aquela guerra, né, que a gente chegou a ver, né, no filme, né, e o Sauron e tal. Então, ao que dá a entender, a gente vai ver alguns desses personagens, como o próprio Elrond também, que está presente. Com certeza. Enfim, né, diz que é uma era onde está tudo bem, está tudo tranquilo, porém tem uma grande ameaça aí que pode acabar destruindo tudo, que seria, né, o Sauron. Pois versão, é, né? A Segunda Era é onde o Sauron mais está ativo, né? A gente tem a do Senhor dos Anéis, onde ele é uma ameaça e tem um grande combate ali envolvendo ele, mas é na Segunda Era que realmente, cara, ele faz tudo ali. Tem pelo menos 2 grandes batalhas onde ele lidera, né? E toda essa ameaça e tudo mais. A gente começa a Segunda Era da Terra-média ali, depois de uma grande batalha onde o Morgoth, que é o líder ali do Sauron, ele é derrotado e é mandado pro vazio. Os Valar, que são seres super poderosos de outra linha, eles meio que falam que não vão mais se envolver na Terra-média, né? E os elfos começam a se misturar em toda a Terra-média, indo pra floresta, todos os lugares que a gente acompanhou na Terra-média que tem elfo, eles começaram a se espalhar por ali. A gente vê os anões indo pra Moria, tipo, conhecendo, vendo o lugar. Cara, vai ser isso, ó. Só esse fanservice, só nesse começo de história, já vai ser muito legal. Separar realmente para pensar que tudo aquilo que a gente viu no Senhor dos Anéis começando a ser posicionado no mapa. Praticamente tudo, nossa, cara. É bem legal. A gente vai ter uma coisa que é bem legal, a gente vai ter o primeiro, assim, a amizade entre os anões e os elfos, que a gente sabe que vai dar ruim, que depois eles são traídos, daí cria aquela desavença mesmo, que a gente vê ali no Senhor dos Anéis, onde no Hobbit, né, mas daí no Senhor dos Anéis, que eles têm aquela mágoa. Então, tipo, cara, vai ser muito legal mesmo isso daí. Tipo... E até você comentou, né, sobre o Morgoth aí, que seria, tipo, o chefe. Ele é o chefão. Né? Ele é o chefão, né? E o Sauron é o cara, bro. Então, é justamente isso que eu ia falar, nesse ponto de que muita gente fala que o Sauron é o bichão, é porque não viu esse cara Esse ainda, é o bichão mesmo. Também chama de Melkor, né? Também, ele muda de nome, porque ele fica mais mal, tá ligado? Ele muda de nome ali, né? E, tipo assim, e tem uma parada totalmente legal, que isso é só o começo, né? O começo eles vão se espalhando, né? Os anões, né? Os humanos, né? A gente tem o Elrond, né? Que é o que a gente acompanha ali nos filmes. Quando eles ganham a batalha, ele escolhe, porque o pai dele é um meio elfo, ele escolhe se ele vai ser elfo ou humano, ele escolhe ser elfo. O irmão dele escolhe ser humano. E ele acaba fundando ali o reino dos humanos. Tipo, você tem noção? Tudo realmente sendo criado. E uma coisa que eu acho fantástica. Sabe que a gente comentou ali que os anões começam a se misturar ali com os elfos? Né? Começam a criar uma amizade, porque eles estão em Moria ali, muito próximos tal. Chega uma hora, os elfos, eles decidem dar um presente pro rei dos anões, que é um anel de poder. Um presentinho básico, assim, singelo, né? De boaça, né? Passa-se muitos anos e o Celebrimbor, que é o elfo, que é muito talentoso em fazer joias, ele encontra um outro elfo, né, que ele não conhecia, o Anatar, e eles começam a fazer várias e várias joias, tanto para os elfos, como para os anões, quanto para os humanos ali mortais, né? Até o momento que eles fazem 15 joias que se destacam muito das outras. Que são realmente bem poderosas, isso, né? Muito melhor feitos do que os outros. Que são 15 anéis do poder. E eles dão 9
pros humanos, pros reis humanos, e 6 pros anões, com mais aquele 1 fica 7. Isso lembra alguma coisa? Né? Eu já ouvi essa história em algum Eu já vi lugar, essa história em algum né? lugar, cara. E tipo assim, né? A gente tá contando, mas talvez seja isso que eles abordem na série. Esse Anatar é o Sauron. Em todo esse meio tempo que os elfos estavam se espalhando, o Sauron também estava se espalhando, porque ele tinha apoiado o Morgoth, só que ele tinha perdido, né? Então ele foi pra Mordor e ele começa a montar ali todo mundo, começa a converter alguns humanos para a religião dele, pro Morgoth como o deus e tudo mais do Começa basicamente a espalhar sombras, né? Exatamente, exatamente. Por anos, por séculos, por milênios, eu diria isso daí. Ele vai fazendo. É, porque a Segunda Era ela tem mais de Mais de 3.000 anos. 3.400 anos, Aham, isso, né? é muito Então, tempo. É muito tempo. uhum, Até a nossa dúvida é qual período exatamente? Porque tem duas grandes guerras, né? Porque assim, uhum, assim que o Sauron ele faz esses anéis, ele distribui, ele vai para Mordor e cria o Um Anel. Criando esse Um Anel, uhum. ele consegue capturar a alma ali dos reis humanos. O dos anões ele não consegue porque eles têm uma resistência à magia. E os elfos, que são Saf, não Uhum. usaram os anéis. Ele fala, não, esse daí vai dar ruim, tá ligado? Uhum. Vai dar ruim. Só que mesmo assim, ele pega os reis humanos e ele declara guerra a todos os outros reinos lá, todo mundo livre, ele declara guerra. E tem uma guerra, gente, essa guerra é descrita assim, ela deixa ali o Hobbit no chinelo, tá ligado? Uhum. É anão, é elfo, é humano, e ele vai moendo, 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 até chegar no fiapo. Daí ele acaba Tudo pronto para dar ruim, né? tudo pronto para dar ruim, ele chega no fiapo ali, ele acaba perdendo numa emboscada, né? Acaba perdendo, ele acaba voltando para Mordor, né? E daí se passa muitos anos, os humanos ali ficam meio arrogantes, eles começam a crescer muito. A gente Uhum. fica discutindo, tava discutindo, né, Marcelo? Se talvez a história vai ser contada aqui, né, essa grande batalha, porque ela é muito, muito pesada mesmo. Ela, tipo, envolve Sim. todo mundo, sabe? Muito maior do que aconteceu no Senhor dos Anéis. Muito maior. Uhum. E eu acredito que seja realmente essa parte, porque a gente chegou a comentar, né, numa live ali que essa história ela tem uma ligação talvez um pouco mais direta com o mundo que a gente já conhece do Sim, Senhor dos Anéis dos cinemas. Que a gente, que eu digo, o público geral, né? sim, Não sim, né? aquele pessoal que leu os Ah, livros e não, né? O tal, grande público, né? né? Então, daí tendo essa aproximação, fica mais palatável para as pessoas, sabe? Sim. Mais fácil de digerir, mais fácil de entender. Tem a Então, criação dos você anéis. mostrar isso que eu ia falar, mostrar a criação dos anéis, a formação de tudo, como a gente falou, né? Também, aí até essa parte, né, que você comentou aí também, que os humanos começam a ficar mais arrogantes, Sim. aí tem toda a treta deles indo lá também para Númenor, né, que já falaram também que teremos, né, essa parte aí, que eu acho que é legal para mostrar como os humanos ali se corrompem, Aham. sabe, pelo poder. Eles ficam com inveja da imortalidade dos elfos e começam a buscar isso. Até depois dessa grande batalha, depois de muito tempo, eles veem que tem uma sombra lá em Mordor que é estranha, eles vão lá e quando chegam, o Sauron vê que vai perder e ele volta para aquela forma do Anatar e ele arrega, ele fala assim: não, beleza, eu não consigo. Então, tipo assim, pô, eu ajudo vocês aí. Ou vocês querem imortalidade? Olha, eu conheço um cara que promete imortalidade. É um É só tal. adorar ele É aqui. só adorar ele. E eles começam a criar um monte de coisa. E daí os humanos estão totalmente. Não estão só mais sendo manipulados ali. Eles realmente aceitam ali o Sauron, tá ligado? E daí até que tem uma grande guerra ali que. Eles começam a ganhar, na verdade, dominar totalmente a Terra-média, até que o próprio Deus, tem o Deus, né, da Terra-média, vem na parada e afunda, ele divide basicamente a Terra no meio, assim, tá ligado? E Uhum. destrói todo mundo. É uma parada assim. Eu nem sei se eles fariam isso na série, cara, ou até num filme meio bizarro. Tipo, Deus literalmente sair do lugar dele e destruir E, tudo, assim mesmo, tá ligado? uhum. Uma Então. curiosidade. É aí que o Sauron perde a forma física dele. Uhum, isso. Porque a gente sempre vê ele pelo anel. E por que é pelo anel? É por causa que ele não tem mais forma física. Ele é tipo o Voldemort com as Horcrux, tá ligado? Tipo, a alma Uhum, dele tá presa ali, o corpo físico dele mesmo de elfo, ele perdeu
por causa nessa época aí. E aí ele assume o visual que a gente está acostumado a ver, né, no Senhor dos Anéis também, né? E ele depende sempre do anel. algum jogo, alguma coisa, sempre... É bem isso mesmo, né? Então eu acho que realmente é essa história que deve ser contada por aí, sabe? Porque a gente consegue ter, como eu falei, pontos em comuns, Sim. Grandeza em tudo, as coisas realmente sendo formadas. Temos 5 temporadas para contar isso, né? Tudo com calma. Mas assim, eu não duvidaria que eles contassem, de repente, toda a Segunda Era, sabe? Desde o início, passando todos esses 3.000 anos. A gente estava conversando sobre a questão que, como são muitos anos, né? Os atores iam mudar. Só que pensando bem, muitos deles são imortais, como por exemplo o Elrond, né? Que ele tá em todas, tá ligado? Então ele é um ator que escalariam, obviamente, né? E ele estaria em todas. O próprio Anatar, que eu acredito que deve ser um ator, deve fazer ele e deve fazer o Sauron vestido lá de Senhor das Sombras, né? Eles vão manter na história, vários outros personagens vão estar ali na história, então eu acho que daria realmente fazer um panorama ali. Talvez 5 temporadas fosse pouco. Só que, cara, eu vejo muito potencial, sabe? Por exemplo, quer ver uma história que eu acho fantástica, eu quero muito ver? É a do Celebrimbor, o criador dos Anéis. Que a gente vê no jogo, cara. Que tá no jogo. Porra, cara, agora eu quero mais ver, tá ligado? E tipo assim, tem uma passagem muito incrível aonde depois que o Sauron faz o anel e todos os elfos percebem que não realmente é uma armadilha, eles não usam e ele começa a atacar tudo, ele vai, né? Ele tenta atacar, os humanos não conseguem, e daí ele vai e ataca os elfos. E ele vai no Celebrimbor e ele mata ele. Só que antes de matar, ele revela que ele é o Anatar. Ele fala, e eu enganei você, e você foi um estúpido. Putz, cara. Cara, isso ser foda, já imaginou? Nossa, isso daria uma novela estilo Game of Thrones, tipo, top, assim. Nossa. Tem realmente muita história para ser contada. Eu gostaria de ver tudo. Mas também não gostaria, como você falou, às vezes, de ser 5 temporadas, ser pouco para contar tanta história. Sim, não quer que então, seja às raso, vezes, realmente vale a pena, às vezes, focar só no início ali, no surgimento, nele crescendo, né, as sombras ali, né? Então, talvez realmente valha mais a pena esse ponto. Enfim, né? A gente ainda não tem realmente essa confirmação. Mas eu acho que a gente conseguiu deixar um gostinho do que é a Segunda Era, né? Você viu isso aqui? Isso, gente, é só os grandes pontos. Tem detalhes, tem personagens que aparecem ali como os Magos Azuis, que eles aparecem e somem e nunca descobriram o que aconteceu com ele. Pode fazer a história desses caras. Você não sabe o que aconteceu. Se eles morreram, se eles foram transformados do lado negro, não sabe, entendeu? Pode ser uma história totalmente paralela, mas tem muita coisa pra acontecendo. Muita coisa na Segunda Era. Essa série vai ser realmente espetacular, tem tudo para ser uma das maiores séries da história mesmo, assim. Espero que o público compre a ideia e transforme algo tão grandioso quanto foi Game of Thrones mesmo, sabe? Aquele fenômeno de todo mundo conversar e debater, e traçar teorias e tal, seria sensacional. Espero que a Amazon acerte em cheio. Torcendo demais.